Olá pessoal, a NMHEC hoje inicia uma nova série inspirada em mulheres cientistas que marcaram a história. Vamos mostrar mentes brasileiras que têm o poder de mudar o mundo. E hoje começamos com a Gabriela Cavalcante, doutoranda em Ciência de Materiais aqui na UFPE. A cientista pernambucana que vem desenvolvendo trabalhos voltados para a área de ressonância magnética nuclear, RMN, e teve a oportunidade de viajar à Espanha para aprimorar seus conhecimentos na Universidade de Vigo. Muito obrigada, Gabi. Eu vou te chamar de Gabi, tá bom? Por aceitar o nosso convite, é uma honra tê-la aqui. Eu que agradeço, Paulo, e a NMHEC pela oportunidade de estar aqui e divulgar a ciência e o meu trabalho, e é uma honra. Para contextualizar bem os espectadores, você poderia explicar como é a sua pesquisa, o que você faz? Claro, eu trabalho com ressonância magnética nuclear, onde eu desenvolvo meios de alinhamento para RMN. E inicialmente eu fazia meios de alinhamento baseados em grafite, onde eu irradiava com raios gama esses compostos, e posterior eu comecei a trabalhar com óxido de grafeno, onde eu enxertava esse óxido de grafeno com álcools e polímeros, para também ser meios de alinhamento. E atualmente eu trabalho com materiais derivados de cromoglicato de sódio, ou a cromolina, que é um fármaco bastante utilizado para tratamento de asmas e alergia. E com isso eu pego o composto da cromolina e amplifico a quiralidade desse composto, colocando nele aminoácidos, que são materiais quirais. E posterior, esses materiais podem ser, sim, usados como meio de alinhamento em RMN. Você falou muitas vezes sobre meios de alinhamento em RMN. O que seria esse termo? Bom, meios de alinhamento nada mais é do que compostos que podem ser cristais líquidos ou géis, que são utilizados para elucidação estrutural, porque a técnica de RMN é uma técnica bastante usada por nós químicos para identificar a estrutura dos compostos que estamos analisando, que sintetizamos. E há experimentos de RMN como os simples, que é o de próton e o de carbono, que para algumas moléculas não são suficientes, então é necessário fazer outros experimentos sofisticados. E para isso se utiliza esses meios de alinhamento, que são podem ser cristais líquidos ou géis, onde eles alinham o campo magnético e a gente consegue determinar de uma maneira melhor a estrutura desses compostos. Pronto. Falou muito bem. O que mais te orgulha no teu trabalho? O que mais me orgulha no meu trabalho que eu faço hoje em dia é poder saber que no futuro ele vai impactar de alguma maneira a sociedade. Porque, como eu falei, a ressonância magnética nuclear é uma técnica muito utilizada. Inclusive, nós fazemos ressonância magnética nuclear quando o médico manda a gente fazer um exame de ressonância, né? Então, nada mais é que basicamente a mesma coisa que nós fazemos aqui na pesquisa. Então, saber que o que eu estou fazendo pode impactar, pode gerar frutos, não hoje, não daqui a 2 anos, mas daqui a 20, 30 anos, de alguma maneira para a sociedade e para a academia, para a área científica, então isso me deixa muito orgulhosa de trabalhar e de continuar. Explica como é a diferença entre esse equipamento que as pessoas conhecem normalmente quando vão fazer seus exames, né? Onde você entra nesse equipamento, aí eles te dão imagens, e a diferença entre o RMN que você estuda. A diferença basicamente é que o RMN que nós somos a amostra e utilizamos a água do nosso próprio corpo para realizar as imagens. E no RMN que usamos na química, na ciência, é o RMN onde a gente coloca a amostra dentro do tubo, e esse tubo vai dentro do equipamento e ali gera o campo magnético, e esse solvente se alinha ao campo e a gente consegue observar espectros onde temos os sinais de próton, de carbono
ou de fósforo, dependendo do núcleo que ia ser utilizado. E então a gente consegue observar esses espectros e saber qual o carbono de cada átomo de cada molécula. Então, a elucidação estrutural do material. Ai, perfeito. Tu podes me dar um outro exemplo de aplicação desse RMN, de ressonância magnética nuclear, para a sociedade? Como vocês da NMREC vêm trabalhando, o RMN ele pode ser usado para a determinação de compostos como em vinhos, como em alimentos, também detectação de drogas e entre outros. E é uma técnica mais sofisticada e que a gente tem mais segurança do que realmente, de fato, tem ali na composição do vinho ou do alimento. Ai, perfeito. Sabemos que você foi uma das selecionadas para realizar o Doutorado Sanduíche, uma iniciativa que permite intercâmbio de doutorandos em outros países europeus e de outras regiões do mundo. Você foi para a Espanha, certo? Para a Universidade de Vigo. Conta aí como foi tua experiência lá e o que mais te marcou. Então, Poli, era um sonho meu desde criança ir para fora do país, como também de ser cientista, então foi um combo. Fui desenvolver a ciência e fora dele. Então, cheguei lá, foi muito bem recebida, acolhida pelos espanhóis, que apesar de termos culturas distintas, diferentes, mas eles são muito receptivos e fui muito bem aceita no laboratório o qual eu fui fazer a pesquisa, que é o S3, que está situado na Torre Cacti, no Simbio. E foi uma experiência incrível, tanto profissional quanto pessoal, onde lá eu pude desenvolver o idioma, porque até então meu espanhol era só olá e que tal, em menos dias. E posso dizer que aprendi a falar e escrever, né, o espanhol. E também aprendi o idioma galego, que vem da região da Galícia, que é o que a gente diz, quando a gente não sabe falar espanhol, é o portunhol. E tive a oportunidade de aprender a cultura deles e a vivenciar. E também o profissional, que foi o mais importante e significativo para mim, porque eu aprendi que a ciência funciona, que a gente não tem barreiras e é isso. Ai, que ótimo. Quais foram os teus maiores desafios em morar e trabalhar fora? Então, meu maior desafio foi lidar comigo mesmo, porque tinha que estar lá sozinha. E a questão do idioma, que como eu não sabia nada, então foi um desafio, né? Comunicação é importantíssimo em todas as áreas. E foi um desafio impressionante, mas que eu consegui superar. E o outro desafio é que ali eu via os meninos sempre falando de ciência, falando de química, e não que eu não soubesse, mas assim, eu me colocava num lugar que não era meu, que era de inferioridade, e me sentia, meu Deus, eu não sei nada, eu não sei aquilo. Então, lidar com esse pensamento de inferioridade para mim foi o que mais me pegou. E eu acho também que isso já é reflexo de pessoas que passaram no meu caminho, que é um desafio constante, mas que hoje eu sei lidar muito bem. Eu fico feliz por isso, Gabi. Sim. E o que trouxe dessa experiência para a sua forma de fazer ciência aqui no Brasil? Mudou, porque antes eu simplesmente seguia um artigo, não fazia questionamentos sobre aquilo, sobre aquela reação que eu ia fazer. Então lá eu aprendi a colocar todo o meu conhecimento que foi adquirido durante todos esses anos de estudo. Então eu comecei a ler o artigo, a discutir com os meninos que trabalhavam comigo, com as pessoas de âmbito científico também diferente, e ali começaram a surgir ideias e a gente provando e testando e sabendo. Então soube gestionar isso, que antes era só simplesmente ler e seguir, e agora não. Eu sei, eu penso se aquilo realmente tem sentido, se não tem sentido. Então o que eu trouxe de bagagem científica de lá para cá foi justamente isso, e que eu gostaria de compartilhar com todo mundo do meu grupo, para que a gente discuta mais e desenvolva melhor nossas pesquisas
compartilhando um com o outro. Gabi, sabemos que as mulheres ainda enfrentam desafios na vida acadêmica, principalmente na área de STEM. Você tem alguma experiência que gostaria de compartilhar conosco? Sim, muitas, né? Nós mulheres sofremos desafios todos os dias, desde eu acordar ao terminar do dia. E estamos aqui, né? Então, creio que o desafio que eu mais enfrentei foi a falta de empatia de nós mulheres com nós mulheres. E isso é muito marcante, porque vemos de uma cultura machista, né? E é difícil também, é estrutural, não é uma coisa que é fácil de tirar. E pessoas que eu admirava como mulher e tudo, mas sempre me colocando de um lugar que não pertence, não me pertencia, no caso, não me pertence. Isso foi um dos desafios como mulher que, tanto no meio acadêmico quanto na vida, a gente enfrenta. E o outro desafio maior é que nós mulheres temos que sempre nos mostrar que somos melhores, que podemos fazer, e isso é cansativo porque a gente tem que estar sempre se mostrando de alguma maneira. E eu acho que são esses dois desafios que eu mais enfrentei durante minha vida acadêmica. Gabi, para tu, teve alguma situação que chegou assim na sua cabeça, chegou a pensar, eu preciso continuar, eu estou no caminho certo? Sim. Que você duvidou de você? Sim, muitas vezes, porque eu iniciei minha carreira acadêmica, então a gente sabe que a realidade de uma escola para a universidade é muito diferente, muito grande também. É uma lacuna muito grande. E pular essa lacuna é um pouco difícil e tem que ter muita disposição para isso e dedicação. E então, acho que durante minha trajetória acadêmica eu tive um desafio que era física, que era o meu calo no sapato. Mas eu consegui enfrentar e durante esse tempo eu tentei várias vezes, não, isso não é pra mim, porque eu não sei física, então pensava, isso não quero. Um outro desafio também era vendo pessoas que eu admirava, que já tinha formação, doutorado e tudo mais, e indo trabalhar em outra área que não seja a dele, que é a que ele sonhou, a que ele projetou. Não porque quis, mas sim porque a vida fez com que ele tivesse que tomar essa decisão. E pensei, será que isso é pra mim também? E o outro motivo também que me desmotivou um pouco foi que a falta do equipamento de RMN, que era a base da minha pesquisa, então quebrado por mais de 2 anos e meio aqui na Universidade Federal de Pernambuco, mas com a oportunidade que eu tive da universidade ir para a Universidade de Vigo, dar continuidade ao meu trabalho, então eu não desisti. E estou aqui. Que bom, eu estou muito feliz que você não desistiu. E qual seria um conselho para as mulheres que estão nos vendo, que nos seguem, que querem seguir essa carreira, mas ainda estão em dúvidas, e qual é esse conselho que você daria a elas? O conselho que eu dou para todas as mulheres que estão e que querem entrar, principalmente, é que se você quer, não desista. Faça o que quer, porque as dificuldades vão aparecer tanto você querendo fazer química, quanto você querendo fazer medicina ou outro curso, direito, por exemplo. Então, as dificuldades estão aí na vida e não desista e siga em frente que chegará nesse mesmo nível ou até maior que nós aqui que estamos hoje, né? Um conselho maior foi que um professor me disse uma vez, que é uma frase bastante conhecida na verdade, que é: mire na lua, porque se você errar, você vai atingir uma estrela. Então é essa frase que é o meu lema e que eu estou sempre buscando algo maior, mas não por ambição, e sim porque é para poder seguir no meu objetivo. Muito bem, isso gostei bastante. Foi um professor de geografia de um cursinho que eu fui de pré-vestibular, porque eu não tinha dinheiro para ir, então eu só ia nos aulões. E aí ele falou isso na aula e eu peguei isso para mim. A minha frase da minha tese é essa. Eu queria fazer uma última pergunta.
Qual a cientista, mulher, né, claro, que te inspirou assim na tua vida, na tua carreira acadêmica? Tem alguma que disse assim, não, essa daí eu preciso ser parecida com ela ou melhor? Logicamente, Marie Curie, né? Que é um símbolo para nós mulheres cientistas, e realmente foi uma mulher que foi muito guerreira, que enfrentou desafios no meio de tantos homens, que não desistiu na primeira síntese que deu errado. Então, com poucos recursos também, que ela fazia as coisas, porque por ser mulher não tinha um laboratório tão bom quanto do próprio marido. E então, Marie Curie, com certeza, que é a minha inspiração. Obrigada por suas palavras e muito sucesso para você, viu? Muito sucesso para ti. Obrigada.